Olá, caros amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Gotas de Luz, nosso momento de reflexão do canal. E você já deve ter percebido que hoje o nosso Gotas é um pouquinho diferente. Bem, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Leidiane de Paula Santos Della Roca, sou juíza federal do trabalho há 7 anos e meio e estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Antes hoje de fazer as audiências, estamos fazendo audiências telepresencialmente, ou seja, à distância. Me coloquei a pensar a respeito da minha vida, da minha história, do momento que estamos vivendo, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Tudo isso começou porque hoje, depois de vários anos, eu voltei a colocar essa toga. Já que aqui no TRT da 15ª Região não é hábito dos juízes usar toga, né? Por várias questões, por uma questão de aproximação com as partes, uma questão de favorecimento ali no momento da negociação, de aproximação. Muitos optam por não usar e a maioria acaba não usando. Mas no tribunal que eu passei no meu primeiro concurso, o TRT da 11ª Região, exigia a utilização da toga e essa foi a minha primeira toga, a toga que eu recebi quando eu passei naquele concurso. Então ela tem uma simbologia muito grande para mim, ela na verdade é o símbolo de um grande sonho. E hoje, quando eu coloquei a toga novamente, um filme passou pela minha cabeça e eu pensei, vou compartilhar no Gotas porque certamente muitos aí que me assistem buscam sonhos, sonham com coisas que muitas vezes parecem tão distantes, impossíveis e às vezes também têm vontade de desistir, achando que aquilo não é para elas ou que aquilo é impossível. Eu também já estive nessa situação e posso dizer, tudo é possível se você batalha, se você luta para aquilo. Bem, um pouquinho da minha história, né? Vocês devem falar, ela teve muita sorte, eu já ouvi muitas vezes isso, ela teve muita sorte em se transformar, em se formar juíza, né? Bem, não foi tanta sorte, foi mais persistência e também as pessoas certas nos lugares certos. Eu não sou rica, não era rica, não vim de família rica. Os meus pais não tinham formação superior. Meu pai tem um ensino médio incompleto, a minha mãe um ensino fundamental incompleto. Na minha família eu fui uma das primeiras a se formar em direito. Mas sempre tive um apoio muito grande dos meus pais, que sempre incentivaram meus estudos. Sempre me apoiaram e fizeram o que puderam para que eu estudasse numa boa escola. Não era a escola mais cara, não era a escola melhor, mas era uma boa escola dentro daquelas condições que eles tinham, eles fizeram o melhor. E na minha vida também eu tive um namorado, atual marido, que sempre me apoiou muito, sempre me incentivou. Então eu falo que é muito importante termos pessoas especiais ao nosso lado. Eu não sou diferenciada, não sou a mais inteligente, pelo contrário, mas posso dizer que sou muito persistente. E a minha história começou ainda na época do colégio, quando eu quis fazer direito. Acabei sendo aprovada na faculdade e durante a faculdade eu fui obrigada a trabalhar, não tinha condições ali de só estudar, infelizmente, mas isso foi até bom. E nesse meio tempo aí que eu estava buscando um trabalho, apareceu um concurso do Banco do Brasil e eu me inscrevi nessa prova, estudei muito para passar, pois seria ali a alternativa que eu tinha para bancar os meus estudos, já que eu estudava numa faculdade particular e estava tendo grandes dificuldades de arcar, meus pais não estavam conseguindo continuar me ajudando nisso, estávamos com mensalidades atrasadas, então eu busquei um emprego e consegui ser aprovada no Banco do Brasil. Foi o meu primeiro trabalho e lá eu comecei a trabalhar. Mas estudando direito, aí certo dia por indicação de uma professora, prestei outro concurso, prestei concurso para o TRT da 15ª Região, que é justamente o tribunal que eu pertenço atualmente, mas naquela época para servidor, para exercer um cargo de nível médio, que era o técnico judiciário. E acabei passando, depois de muita dedicação, muito esforço, muita leitura,
e acabei passando nesse concurso. Na mesma época também prestei concurso para escrevente do Tribunal de Justiça, também passei. E trabalhando com o direito do trabalho, me apaixonei pela profissão, fui secretária de audiências, pude presenciar qual era a rotina de um juiz e admirando aquele juiz, aquela rotina, eu resolvi que eu queria isso para a minha vida. Mas como eu exerci ainda um cargo de nível médio e para a magistratura é exigida prática jurídica de 3 anos, ou seja, o exercício de uma atividade que exija nível superior de 3 anos ou advocacia, como eu não podia advogar, eu comecei a pensar numa alternativa para cumprir esse requisito. E foi quando eu me inscrevi no concurso do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para o cargo de analista judiciário. Estudei muito e fui para a Justiça Eleitoral. Na época, muitos até questionaram, falaram: nossa, você vai sair da Justiça do Trabalho para trabalhar numa justiça totalmente alheia, diferente daquilo que você almeja no futuro. Ouvi pessoas falando: você vai se apagar, você não vai conseguir, você vai mudar o foco. Mas eu tinha aquilo em mente que eu precisava passar por aquilo, que eu precisava daquele requisito para exercer a magistratura no futuro. E eu fui. E lá exerci a função de chefe de cartório, fazendo várias eleições por vários anos. E comecei aí a minha trajetória efetiva de estudos. Foram quase 5 anos de estudos, muita abdicação, não tinha ninguém na área que pudesse me ajudar, não tinha parentes, não tinha amigos próximos que fossem juízes, promotores, mas sabia que o concurso público era a única forma de conquistar o meu sonho pelo meu próprio potencial, sem necessitar de ninguém, sem necessitar de nenhuma indicação, mas só pela minha dedicação. E eu fiz um cronograma de estudos, inclusive eu já coloquei aqui numa dica do Jogo Rápido nesse canal, falando sobre estratégias de estudo. Então eu fiz um cronograma, comecei a dividir meu tempo trabalhando, fazendo eleições em anos eleitorais. Nós sabemos quanto é corrido, os procedimentos, a rotina é corrida no cartório eleitoral, então trabalhando finais de semana, até o começo da noite, e nos tempos livres, nos minutos que eu tinha, nas horas que eu tinha, esperando um ônibus, esperando uma consulta médica, acordando mais cedo ou dormindo mais tarde, eu fui organizando meus estudos e fui estudando, fui lendo, fui fazendo exercícios e comecei a fazer as provas. Na minha primeira prova, a prova da magistratura do trabalho, o concurso é complexo, são várias etapas. Nós temos uma fase objetiva com questões de múltipla escolha, depois temos uma fase dissertativa com questões escritas, uma fase de sentença em que temos que elaborar uma sentença, resolver um caso em poucas horas. Depois temos uma fase classificatória de análise de títulos, para verificar se você tem publicações, se você tem mestrado, doutorado, isso conta para a sua classificação. E finalmente temos também a fase oral, né? Essa fase oral que é tão temida. E fazendo os concursos, né? Nesse primeiro concurso eu consegui chegar no meu primeiro concurso na fase de sentença, ou seja, eu passei a primeira fase objetiva, passei na segunda fase discursiva e cheguei na sentença. E na sentença eu não tinha experiência, ainda não tinha os 3 anos que era exigido para exercer a função, mas ainda tinha esperança de que alguma coisa fosse acontecer e acabei reprovando. Mas achei que dali em diante seria muito fácil, afinal no primeiro concurso eu já tinha chegado na terceira etapa, mas não foi bem assim. Como eu falei, foram quase 5 anos de estudo, vários concursos, vários eu cheguei quase no final, alguns eu não fui tão longe, mas sempre com aquilo em mente de que aquilo era o meu sonho e que dependia somente de mim. Quando falamos em concurso de magistratura, falamos de um número muito reduzido de vagas e um número muito elevado de candidatos. Mas mesmo assim eu não olhava. Se tivesse uma vaga, eu prestava, porque eu achava que o maior inimigo era eu.
e eu tinha que vencer as minhas dificuldades. E com muito apoio, pensei em desistir várias vezes. Achava que aquilo não era para mim, que meu sonho era muito grande. Ouvi de pessoas que eu não conseguiria. Ouvi de pessoas que já estava demorando muito, que eu estava perdendo tempo. Mas eu persisti com a ajuda da minha família, especialmente aí também do meu marido, que me acompanhava nas provas, nas viagens. Eu acabei logrando êxito e sendo aprovada no concurso do TRT da 11ª região, que abrange o estado do Amazonas e Roraima. E depois de 9 meses eu passei no outro concurso, voltando aqui para minha terra natal, para o interior de São Paulo, onde estou até hoje. Então eu acabei passando em 2 concursos da magistratura na sequência. E o que eu posso dizer de tudo isso? Eu posso dizer que desistir não é uma opção. Se você sonha com aquilo, busque, lute, persevere, persista. Você terá momentos de alto e momentos de baixo. Nem sempre você estará animado, muitas vezes você vai querer desistir, mas não se compare com os outros. Não comente demais a respeito dos seus sonhos, porque nem todos torcem por você, isso eu aprendi. Eu passei a fazer as provas de forma mais calada, sem espalhar muito, porque infelizmente nem todos torcem pelo nosso sucesso, mas nós devemos acreditar. E dedicação, organização, não precisa de um potencial diferenciado, não sou mais inteligente, pelo contrário, mas sou persistente. E sempre fui, sempre busquei aquilo que eu queria, me esforçando, fazendo uma estratégia, como eu conseguirei. Eu não colocava uma data, não colocava um tempo, mas colocava uma meta, apesar de todos os obstáculos que surgiram ao longo do meu caminho. Por isso, se você tem um sonho, persista, insista, eu sempre digo isso, porque nada é impossível. Não somos perfeitos, mas estamos em processo de evolução e cada vez ficamos melhores. Isso acontece também nos concursos, no trabalho, na nossa vida. A cada prova que eu reprovava, eu saía mais fortalecida, porque eu identificava os meus erros e começava a estudar aquilo que eu estava errando. Então, até as minhas falhas, os meus percalços, os obstáculos que eu enfrentei, serviram para que eu fosse aprovada. E eu fui aprovada no tempo certo, que é outra questão que eu gostaria de comentar. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus, é o tempo certo. Temos pressa, queremos para ontem, nos comparamos com outras pessoas, mas o tempo de Deus é exato, perfeito. Eu precisei passar por tudo que eu passei na minha vida, por todas as experiências positivas e negativas, para ser a profissional que eu sou hoje. E que continua buscando se aprimorar, que continua buscando melhorar, porque essa é a finalidade da nossa vida, sermos pessoas melhores. E eu busquei a magistratura do trabalho especialmente porque eu queria ajudar a promover justiça social, ajudar a equilibrar uma relação tão desequilibrada que é a relação de emprego, que é a relação primária da nossa vida. Todos trabalham, ou trabalharão, ou trabalharam. Logo, a minha vontade era essa, equilibrar uma relação que, por sua natureza, é injusta, é desequilibrada. E eu busco cada dia fazer o meu melhor nas condições que tenho. Hoje fazemos audiências telepresenciais, amanhã não sei. Mas continuo andando e peço para que vocês continuem também. Não se comparem com os outros. Olhem para você, porque cada um tem uma realidade de vida. O sapato não serve em todos, entendem? Bem, era essa a minha mensagem de hoje.
Eu sinto que se eu for enfadonha, se eu tenha cansado vocês com a minha história, mas é só uma forma de estimulá-los a nunca desistir dos seus sonhos, porque um dia eles podem se tornar realidade e cá estou, um exemplo vivo disso. Um forte abraço e fiquem com Deus.